Salve telanautas, tudo bem com vocês? Eu sou o Heitor Teixeira e tô trazendo o último episódio a ser comentado de Invasão Secreta, com o episódio Home, Casa, que é uma série que eu tô acompanhando aqui desde o primeiro episódio e vou ser franco que eu tô fazendo esse vídeo para fechar por nome e honra da firma, porque de certa forma não dá nem gosto. A audiência tanto da série quanto desses vídeos aqui tá bem baixa. E eu vou falar que a empolgação também, mas de qualquer forma, se é para analisar, vamos fazer direito. Vou começar falando sobre as minhas impressões gerais, já aviso já quando eu for fazer uma recapitulação bem rapidinha, de forma com spoilers que analisam as coisas, colocando cada uma delas nos seus devidos lugares. A princípio eu diria que, se isso aqui fosse uma série qualquer que não fosse exatamente uma coisa ligada ao universo cinematográfico da Marvel, com personagens que a gente conhece, você poderia até dizer que ela foi uma série ok se você der uma regulada na sua expectativa. Porque como já dizia um conhecido meu, a expectativa é a mãe da porcaria. Quanto mais a gente espera de alguma coisa, mais a gente se decepciona quando esse algo não vem. O problema todo é que é uma série que promete um determinado algo, que fica implícito que vai ter ali coisas muito épicas envolvidas com a narrativa, com o alcance dessa história, mas vamos combinar, no fim das contas ficou uma coisa bastante bairrista. Então assim, fica uma sensação de que é bem uma série mesmo. Aí você fala, Heitor, mas é uma série, meu amigo, que você está reclamando. Eu sei que é uma série e ele entrega exatamente o que ele é. Esse é o problema. A gente já chega aqui com uma expectativa de que isso vai ser algo que vai continuar dentro da mesma proposta de quem acompanhou com empolgação as coisas da saga das Joias do Infinito, com aquela coisa gostosa no cinema, catártica de ver todo mundo felizão em Vingadores Ultimato, para de repente chegar e ver uma série dessas que fala de uma invasão de nível global com um dos maiores inimigos de todos os heróis que a gente tem nos quadrinhos da Marvel, para de repente ser uma coisa que é resolvida assim, de uma forma ali que parece meio briga de bar, uma coisa meio pequena, sabe? Então é justamente isso que faz com que fique com cara de série. Ele podia esconder um pouco melhor, porque tem outras séries que conseguem ter caras até um pouco mais cinematográficas. Que os primeiros episódios eu tava super empolgado, tava curtindo aquele clima da coisa de espionagem, ficção científica, mas chegava de fato um determinado momento onde essa trama tinha que dar uma escalada para poder mostrar o potencial dela, só que junto com as apostas tinham que vir também as soluções e eles mantiveram a coisa ali dentro de uma pegada mais humilde, que deu uma cansada, para ser franco. Então assim, sendo honesto, eu gosto tanto desse assunto, tanto desses personagens, que eu não consegui achar podre não. Mas de qualquer forma fica assim, um certo quê de decepção, de uma coisa que a gente esperava que pelo menos a solução fosse mais convincente, mas eles acabaram indo por um caminho onde para resolver, você meio que derrota um bandido de um lado, convence outro cara do outro e parece que varreu tudo para debaixo do tapete. De certa forma é um problema crônico e clássico de histórias que tem vilões mais ou menos parecidos, que seguem as mesmas mecânicas. O problema é que como se eles tivessem escolhido contar a história só desses 6 episódios, onde um determinado alguém resolve fazer uma ameaça e essa ameaça em determinado momento deixa de ser uma ameaça. Contamos a nossa história. Aê! Só que não. Só que fica uma coisa de deixar a gente com sensação de barriga vazia. Aí eu vejo um monte de gente reclamando da Disney, da Marvel atualmente. Eu tenho que ter a boa vontade de falar, não, mas pera lá, não é bem assim, não é como se nada se salvasse, não é como se... Mas, no fim das contas, acabo ficando sem argumento. Porque os caras pisam na bola. Triste. Pessoal, ajudem a fortalecer o meu trabalho aqui no canal, deixando o like de vocês, isso é importante pra caramba e ajuda o vídeo a chegar em mais interessados. Também considerem se inscrever, venham fazer parte da família do canal na tela, que vai crescendo, com gente muito bacana nos comentários, interagindo e agregando aqui nesse nosso espaço.
Também vou deixar para vocês a noção de que no final vamos ter lá um comentário de alguém que resolveu participar do nosso momento dos telanautas, que está mais devagar aqui nessa série, talvez seja um reflexo da audiência mais baixa, de uma galera que talvez não esteja lá assim tão empolgada, mas de qualquer forma, fica aí. A gente teve a participação, vai ser um prazer conversar com o telanauta. A partir daqui eu vou dar uma recapitulada no que eu penso, mas falando de forma aberta e geral a respeito de tudo. Então, vamos lá. O básico da narrativa dessa série, ou minissérie, para ser franco e honesto, é que de repente você teve uma promessa lá atrás, aonde o Nick Fury se juntou para uma galera ali de refugiados e tal, e falou para eles: então galera, olha, vejam só vocês, complicada a situação de vocês, mas vem cá, cola aí, tio Fury vai ajudar, vocês dão um help, me ajudam a fazer o meu trabalho para manter a Terra segura, e eu prometo, ó, palavra de escoteiro, que eu e a Carol Danvers, a Capitã Marvel, vamos procurar um planeta novinho, limpinho, lindinho e fofinho para realocar vocês, eu prometo. Passam-se aí por volta de 30 anos e nada acontece, porque não é tão fácil assim. Um outro planeta que tenha características para conseguir receber essa galera, que seja capaz de recebê-los sem passar pelos mesmos problemas que seria se a Terra descobrisse eles e tal, é uma coisa difícil. Então, conforme vai ficando mais difícil dele entregar isso, ele vai tendo que dar umas proteladas, uns deixa disso, não, veja bem, até que alguém cansa, né? Porque é aquele negócio, você pode mentir muitas vezes para alguém e a pessoa pode escolher acreditar nessa mentira, mas em compensação, quando ela resolve se irritar, chega um determinado momento onde quando ela vier cobrar satisfações, ela não vai pedir por favor. É o caso do Gravik. Então, o plano dele pode ser um plano exagerado, que eles não colocaram em tela tudo que a gente precisava saber para como é que as coisas iam dar certo, como é que ele ia resguardar 1 milhão de Skrulls espalhados pelo planeta para conseguir passar ali por uma guerra atômica. A gente subentende que ele tinha um plano adjacente a isso, mas eles não se dão ao trabalho de tocar nesse assunto. Como é que vai alimentar essa galera? Como é que vai fazer? Se eles têm planos da reconstrução, se eles vão tentar usar um pouco da arquitetura do planeta deles, no conhecimento de quem manja dos Paranauês lá, que está no meio desse 1 milhão de Skrulls, tal, eles não falam nada disso. Então já fica um negócio que você acha que deve ter uma resposta, mas também ela não veio, faz falta. E aí a ideia é incitar as grandes nações que têm poder bélico atômico a se auto-aniquilarem. Uma pegada meio parecida com a Skynet ali provocando Estados Unidos e Rússia em Terminator. Mas de qualquer forma, se esse era o plano do cara, primeiro, ele foi tremendamente incompetente, porque ele não tinha que convencer o presidente americano a dar a ordem ou o outro. Eles só precisavam infiltrar, eles são tão bons nisso, jogaram tanto na cara do Fury, que ele só chegou a ser quem ele era, o diretor cabuloso da SHIELD, porque ele teve ajuda lá dos agentes Skrulls que conseguiam as coisas, os detalhes, os segredos para ele e tal, conseguiram se infiltrar em tantos lugares de poder, no meio de tanta gente grossa ali da União Europeia, aquele negócio todo, que não ter conseguido esses dois líderes em particular me pareceu meio preguiçoso ali. Não sei se de repente foi o roteirista tentando falar, não, mas também assim ia ser rápido demais, não ia dar para resolver. Mas de qualquer forma isso faz parecer que é um plano incompetente, sim. E aí ele acaba tentando fazer pequenos atentados, plantando pequenas coisinhas, vídeos vazados na mídia, provinhas e coisas para as organizações de investigação começarem a ter motivos para duvidarem umas das outras. Até que de repente eles fossem fazer esse negócio de se atacar por livre e espontânea vontade. Mas aí é aquele negócio, ele está contando muito com a sorte. E eu não sei se isso necessariamente chega a ser aquilo que eu vou respeitar mais para um vilão desse porte, que podia ter sido tão bacana, já que ele tem uma causa que dá para entender, dá para acreditar. Tanto que de repente em algum momento da série, eles conversando lá, você vê o Talos e a Jaya falando, ela fala, você tem um plano? Me convence aí, cara, porque o plano do Gravik pode ser horrível, mas funciona. Então assim, levando em consideração que essas coisas que eu falei, ainda que sejam meio broxantes para quem está assistindo, de qualquer forma, vamos dizer que funcionariam, ele conseguiria fazer com que o planeta ficasse aquele negócio
em ruínas com um inverno atômico, nuclear, e pá, aquele negócio todo, mas os caras sobrevivem, reconstroem, se dão bem, tudo bem. Então a gente faz de conta que essa parte a gente comprou. Mas o que acontece é, a gente acaba tendo a velha pergunta de, já que a gente tá no universo Marvel, cadê os super-heróis? Cadê aquela galera que vai defender o planeta? O Nick Fury meio que não conta pra ninguém, quase como se, a bagunça é minha, eu mesmo limpo. O que faz às vezes ele parecer um pouco imaturo, ou talvez autoconfiante demais, de um jeito que eu não sei se chega a ser saudável pro personagem com tanta responsabilidade. Chamar uma dessas pro peito simplesmente porque não quer deixar vazar, não quer fazer a coisa se complicar. Também tem o lance, é claro, de que toda vez que eles conseguem uma amostra de DNA de alguém poderoso tal, eles acabam tendo mais chances de fazer a sopa de Super Skrull ficar mais grossinha, mais densa e tal. E no fim das contas, a coisa que ele mais queria, até porque ele prevê que eventualmente os super-heróis vão chegar, que era fazer todo mundo ali acabar virando Super Skrull, que eu duvido que ele fosse dividir com todo mundo, seria justamente esse negócio deles terem feito a tal da colheita ao longo desses anos todos, na época da batalha pela Terra e tal, e o Fury resolve levar e entregar de bandeja. Eu tinha comentado em vídeos anteriores que o Fury é sim cheio de recursos, cheio das coisinhas ali que você, quando menos espera, ele te pega, aquele negócio todo. No gibi tem o lance dele ter cópias mecânicas com os androides, lá às vezes você vê ele morrendo e tal, depois ele volta e fala, não era eu tal, glu glu, pegadinha do malandro e tal, aquele negócio todo. Achei que eles fossem por um caminho mais ou menos similar aqui, e foi o que eles fizeram. Quando a gente vê o tal Fury indo, depois que ele já deu tchau pra Priscila, aquele negócio todo, tá indo, a gente descobre que no fim das contas quem tava lá o tempo inteiro era a Jaya. Mas também tem o lance dela começar a conversar, e ela é sim bastante convincente, se passou por Fury o suficiente para eu ter ficado na dúvida até o momento em que ela se revela. Mas ela, inclusive, depois de entregar as amostras e serem verificadas como sendo válidas, eram de fato o que era, não era um engodo, ela acaba estando na máquina, na plataforma, no mesmo momento em que o Gravik, que deveria ter pego aquilo e, segundo o plano A, aceitado simplesmente zarpar fora e levar o resto da galera para fora do planeta, inclusive com aquela versão de faz de conta meio teatral do Fury ali falando, desde que você leve o seu problema para outro lugar, vai azucrinar outro povo de outro planeta, eu não me importo, só deixa a Terra em paz. Então até ali, a arrogância que a Jaya estava criando do personagem ainda era bastante crível, porque a gente sabe que ele já fez tantas. Fica uma questão ali de, quando você leva uma vida de espião desse tipo, você faz tanta porcaria ao longo da vida, que o lance é você consegue deitar a cabeça e mesmo não tão tranquilo assim, dormir no fim do dia com tudo que você faz, porque você pelo menos consegue mentir para si mesmo que o que você está fazendo é por uma boa causa, por uma causa maior. Então a gente vê que o próprio Gravik compra aquilo ali que está sendo dito, né? E ele fala, não, óbvio. Como é que você vai chegar e entregar o ouro pro bandido assim? É óbvio que ele ia soltar lá, Fury, seu tolinho. Mas calha de especificamente a Jaya tá na mesma plataforma quando acontece ele absorver aqueles poderes e se tornar um Super Skrull mais super ainda. É o Mega Blaster Skrull, Hyper Panzer Skrull. Só que aí a gente vê que se não fosse ela ter estado ali naquele momento específico, se ele tivesse soltado um espera ali na salinha do lado, vai que agora o tio tá ocupado aqui. Como é que ela ia ter feito para enfrentar o cara? E aí para poder dar essa sensação de que tem uma urgência ali, eles ficam trocando a cena entre o que acontece ali naquele lugar onde estava sendo a nação Skrull com a radiação e tal, meio como se fosse uma usina abandonada. Do outro lado a gente vê o hospital com o Fury e a Sônia dessa vez tentando fazer um vento ali e ir salvar, tentar mostrar a luz pro presidente, que também tremendo de um babaca, o tempo inteiro ouvindo as coisinhas que estão sendo ditas com a cara de perdidão lá, fica uma cara de que ele é um fantoche, que não tá muito longe da realidade em muitos casos e tal, mas não fez com que eu tivesse lá muito carinho pelo personagem. E aí eles ficam nessa troca tal, fica aquela troquinha de farpas com a personagem que a gente já sabe que é uma Skrull, que tá fazendo as vezes ali do Rhodes. Então fica aquelas acusaçõezinhas, meio que, por um lado, o que você tem para fazer é conseguir matar o vilão, que tá com o plano feito, aquele negócio todo, que foi colocado como general supremo,
não divide as responsabilidades com um grupo de pessoas, que me pareceu, justamente como eu falei, a parte mais falha do plano deles. Toda a responsabilidade, colocar todos os ovos na mesma cesta, ficou um troço esquisito. Por outro lado, tiveram que convencer o presidente a não mandar acontecer o ataque. Então fica lá o Rhodes como se fosse aquele anjinho malvado em cima do ombro dele. Vai lá, ataca os caras, são os russos junto com os Skrull. Vai, ataca, ataca. Tem até o meme, né, do capeta assim esfregando a mãozinha pra menina e soltando vai lá, faz o que eu tô falando. Ficou uma sensação meio assim, então deu essa impressão de que eles deram uma infantilizada na história. Que uma vez que você atira na cabeça da Skrullina, que estava fazendo ali o papel do Rhodes, e ela se transforma de volta, ele acredita muito mais facilmente, enquanto isso do outro lado também toma lá o Gravik um furão no meio da barriga ali, quase no peito e tal, porque dentre todos os poderes que vieram, o trunfo que a Gaia usou não foi para competir quem era mais forte, mas ela usou lá o dorme da Mantis, acabou fazendo com que ele caísse e tal, aí ela já começou a ter uma vantagenzinha para terminar de punir o maluco. Mas eu diria que todos os efeitos especiais de coisas assim com uma cara mais de briga, mais super, que tem a ver justamente com o universo no qual essa história está inserida, foi gasto tudo ali. Se ficou de fato bom, se ficou uma cena que você diga, nossa, que convincente, ficou uma coisa incrível, aí também está aberto a discussões. Mas de qualquer forma foi gasto tudo ali. Então no final do episódio a gente vê que a resposta é não. O que acontece é a invasão não é mais secreta, também acabou não sendo nos quadrinhos e tal, mas a gente vê que a tal guerra começa agora, porque antes a coisa era meio uma guerra fria. Tinham coisas acontecendo, mas só quem sabiam eram os agentes, os militares que estavam correndo atrás de tentar fazer a coisa acontecer. Uma vez que a coisa vaza para o mundo todo, inclusive com o próprio palhaço lá do presidente incitando a galera, em vez de tentar arranjar uma situação, uma solução mais pacífica e tal, você vê que as coisas começam a escalar. Então a gente vê que um líder sempre tem que tomar muito cuidado com o exemplo que ele acaba dando para os outros. Acaba indo por um caminho onde a gente vê que agora, além de tudo, a gente ainda está vivendo num mundo com muito mais paranoia. Eu acredito até que eles podem aproveitar um pouco dessa paranoia para justificar o porquê que quando houver o surgimento dos mutantes, esses também sejam vistos com maus olhos. Mas de qualquer forma. E aí a gente tem uma solução mais ou menos, que acaba fechando essa história aqui, mas também não chega a terminar. Então ela vai obrigatoriamente, de uma forma ou de outra, vazar para outras histórias. O Ritson, o presidente, ainda está vivo. Achei que talvez ele nem fosse escapar dessa, mas a gente tem que ver que o Ross Thunderbolt também está vindo aí. Então, de alguma forma, vai rolar essa transição. O Fury consegue chegar meio que numa resposta do coração ali, acaba aceitando a Vera. E, Sr. Scott, 2 para subir. Lá vão eles. Até porque ele precisa estar no filme das Marvels. Mas é isso, galera. Foi, de fato, uma série que contou a sua história. Ok, chegou no final, resolveu, fechou o pacotinho ali, mas vou falar. Podia ter sido melhor. Faltou alguns detalhes ali para eu ter vindo aqui hoje falar para vocês que eu adorei. Infelizmente não é o caso. Uma pena, triste, mas é a verdade. E eu tenho que ser honesto com vocês. Então, como eu falei, mesmo de forma tímida, a gente ainda assim teve a participação de um telanauta. Que eu vou ler agora o comentário que ele fez sobre o episódio anterior. Essa aqui foi a última chance que a galera tinha para poder fazer comentários a respeito dessa série. E a gente vai falar sobre o que ele mandou pra gente. Foi o Gervásio comentando: bom, eu acho que esse episódio me pareceu muito previsível ou arrastado. Contudo, espero que o próximo e último episódio consiga me agradar, né? Então, Gervásio, aí fica a pergunta. Agradou? Ou será que eu tô sozinho nessa? Será que só eu que fiquei um pouco decepcionado? Será que você compartilha com o resto dos telanautas essa minha opinião? Porque a série não fez nada de tão errado que a gente já não tenha visto de errado em outras obras, sejam de super-heróis ou não, aquele negócio todo da Marvel ou não. Mas é que aqui a frustração é maior, até porque faz tempo que a Marvel não entrega uma série, se é que entregou em algum momento, que eu tenha achado perfeita do começo ao fim.
Muito triste isso. Estamos aí esperando pelo que vai vir, pelos próximos lançamentos, pelas próximas encarnações em live action desse universo. Vamos ver se eles conseguem dar uma levantada nessa bola aí. Por enquanto, ainda estão devendo. Muito obrigado a cada um de vocês que acompanhou todos esses reviews feitos para essa série. Fugiu um pouco do que eu tenho feito ultimamente, mas também a ideia é diversificar o máximo que der os assuntos aqui do canal, porque eu nunca falei que era de um assunto só. Até vídeo de salsicha já fiz. Então é isso, galera. Eu vou deixar mais uns vídeos aí na tela de vocês, para vocês continuarem acompanhando o meu conteúdo. Muito obrigado. Um forte abraço, galera. E até mais.